Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Hoje nós vamos falar sobre redação especificamente e a nossa aula de hoje é sobre coerência. Desculpa, sobre coesão. Tudo anda ali juntinho, né, gente? Vamos lá. A coesão, gente, é a forma que a gente tem de encadear o nosso texto, né? A gente vai utilizar conectivos, né, articuladores e reiteradores, né, vamos dizer assim. Nós temos algumas palavras na língua portuguesa, né, algumas palavrinhas, né, preposições, conectivos, advérbios, né, todos eles ajudam a dar essa ideia de continuidade ao nosso texto. Então, quando a gente diz que um texto é coeso, né, é que ele está bem encaixado, ele está bem encadeado, né, então nós temos... A partir desses conectivos, a partir desses articuladores, nós conseguimos ter um texto fluido, né? Um texto fácil de ler, né? Que você lê e você vai numa fluidez, né? Isso diz respeito a vírgulas, né? Virgulação está certinha no lugar, a pontuação é muito importante, né? E, definitivamente, esses conectivos de que nós estamos falando. Bom, vamos lá, vamos entender melhor. A coesão textual está relacionada ao encadeamento das ideias do texto e as referências que trazemos de fora dele, né? Então é o seguinte, por que a gente diz referências que trazemos de fora? Porque nós temos também, né, uns elementos que chamam elementos anafóricos e catafóricos, né? Que não necessariamente diz respeito a informações, mas a anunciarmos, né, coisas que ainda estão por vir no nosso texto. A gente vai ver isso, né? Nós temos esses elementos anafóricos que vão retomar coisas anteriores já ditas e os catafóricos que vão anunciar coisas novas no texto, né? Então, a coesão, gente, ela está diretamente relacionada à coerência. Então, a gente nem coloca aqui um item coerência, né? Porque a coerência, né, é o ato de nós dizermos com base, né, de nós estarmos afirmando coisas que têm uma base, né, de estar agregando informações que se completam, se complementam e não coisas absolutamente estranhas dentro de um texto, né, fazendo associações estranhas. Então, por isso que a gente diz que a coesão está completamente relacionada à coerência, porque é essa unidade do texto que a coesão permite, né, que a coesão proporciona, que vai tornar o texto coerente também. Então, tudo isso tem que estar, né, nos seus devidos lugares. Se os conectivos forem os conectivos corretos, né, vai fazer sentido, vai ter coerência. Então, também não adianta a gente sair colocando qualquer conectivo, porque cada um tem o seu significado, cada um representa uma coisa. Então, a coesão e a coerência estão completamente relacionadas, tá? Por isso que, tecnicamente, a gente acaba falando mais da coesão, porque a coerência é meio que um resultado natural da coesão, né? Obviamente, também é um resultado do que você está escrevendo no seu texto, das ideias que você está coadunando, né? Que você está unindo, mas a coerência geralmente vem, né, em decorrência da coesão. É importante que se siga uma direção contínua, facilitando a leitura. Quando há a sensação de fluidez e o texto não fica cansativo, nem interrompido por quebras de sentido, afirmamos que ele é coeso. Então percebam, a gente fala aqui sobre os dois aspectos, né? A gente fala sobre fluidez, direção, né? Sobre encadeamento, sobre um texto simples de ler, um texto que flui, né? E tudo isso está relacionado àqueles conectivos, à virgulação do texto, né? A construção desse esqueleto do texto, vamos dizer assim, né? Mas também dizemos, né, sem quebras de sentido. Então a gente já envolve a coerência aqui, né? Porque a coerência é como se fosse, aproveitando essa metáfora do esqueleto aqui que eu disse, né? É como se a coesão fosse responsável pela estrutura do seu texto, o esqueleto dele, né? Se ele é bem articulado, assim, nós somos, né,
Nós temos esqueletos e somos articulados também, não é verdade? Então, o texto é mais ou menos isso. E é como se a coerência fosse responsável por preencher tudo isso, né? É como se fosse a carne do nosso corpo, para o texto ser um corpo completo, né? Então, a gente já inclui aqui essa questão da quebra de sentido. A gente não pode, né? Isso a gente tem que evitar, esse tipo de coisa. O sentido do texto, ele tem que ter um fluxo, né? As coisas não podem estar fora de lugar, as coisas não podem... você não pode envolver um argumento que não tem a ver com o seu texto, né? E por aí vai. Quando falamos de coesão textual, nos referimos aos mecanismos linguísticos que possibilitam uma continuidade lógica e semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Então, olha só, percebam que já entra, né, essa questão semântica que está totalmente relacionada com a coerência, né? Nós temos um campo semântico. Se nós estamos falando de diversidade, sei lá, nós estamos falando de sustentabilidade, vamos falar de sustentabilidade. Estamos falando de sustentabilidade, de recursos, né, que o planeta ainda oferece, né, os recursos que nós temos que usar com cuidado, com cautela. Tudo tem que estar nesse universo, certo? Você não vai colocar ali uma questão, você não vai abordar, né, dentro desse tema, por exemplo, drogas, né? Política de drogas no Brasil, por exemplo, dentro de um tema de sustentabilidade, né? Eu tô falando aqui uma coisa bem absurda, só para você entender que, por vezes, né, a pessoa que está escrevendo a redação, ela cruza temas que não tem absolutamente nada a ver. Então, você tem que buscar ali o vocabulário do seu tema, obviamente, né? Isso é importante. Você está sempre circulando o mesmo vocabulário. Então, sei lá, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente vai falar de recursos hídricos, de energia solar, energia eólica. A gente vai falar o quê? Desses elementos, né, que estão completamente ligados a essa questão. Então, a coerência passa por isso também. Nós estarmos, né, progredindo com o texto, né, progredindo. Porque quando a gente fala de progredir, né, a gente fala da progressão textual. Então, a gente vai progredindo com o tema, certo? A gente vai desdobrando esse mesmo tema. Nós não vamos trazer de fora coisas que não fazem parte daquela rede semântica. Então, alguns elementos que garantem a coesão textual, né? Alguns elementos garantem e são eles. Vamos ver. Referências e reiterações, né, ocorrem sempre que um termo faz referência a outro dentro do texto. Quando reitera algo que já foi dito antes, ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica. Então, bom, qual é a maior forma, né, que nós usamos para fazer reiterações no texto? São os pronomes relativos, né? Então, os quais e variações, né, o qual e variações, quem, que, né, que é o maior relativo que a gente usa com mais frequência, né? O que, o cujo, né? Então, todos esses pronomes relativos, eles vão nos ajudar a evitar repetições, né? A retomar, a reiterar algo que nós estávamos dizendo, né, na oração anterior do nosso texto. E por aí vai. Então, nós temos, olha, ocorrem sempre que um termo faz referência a outro dentro do texto. Então, temos outros jeitos, outras formas de fazer também reiterações sem ser pronomes relativos. Nós temos também os pronomes oblíquos, né? Os pronomes, gente, de maneira geral, eles estão sempre aí substituindo e reiterando, né, numa relação de equivalência com os nomes, certo? Com os substantivos de modo geral, né? Então, seja os oblíquos, né, que a gente vai usar ali, por exemplo, às vezes a gente usou um nome e nós não vamos repetir esse nome, né, esse substantivo. Então, nós usamos um a, um lá, um na, né, que vai retomar esse nome. Então, essas referências e reiterações, elas estão o tempo todo, né, no nosso texto, e elas são importantes, é importante que elas estejam, né, porque um texto repetitivo também
não é agradável, né? Então, quando você fica repetindo demais ali um termo, né, específico, é importante você ter o vocabulário, você circular sempre o mesmo vocabulário que diz respeito à semântica do seu texto, mas, obviamente, nós não vamos ficar repetindo sustentabilidade o tempo todo, né? Pensando no exemplo que eu coloquei aqui. Então, a gente vai usar esses elementos de reiteração para nos ajudar, né? Sempre que a gente precisar retomar aquele tema. Bom, então, os casos que nós temos de reiteração, né? Nós temos pronomes relativos, como eu já disse, nós temos anáfora e catáfora, que eu também já citei aqui hoje. Vamos ver como funciona. Olha, o homem que você procura está no bar da esquina, né? Percebam, a gente tem aqui esse que ele está retomando homem, certo? Então, o homem que você procura, né, está no bar da esquina. Então, o pronome relativo, ele tem esse poder da gente, né, poder repetir. Opa, só um instante, gente. A gente pode repetir, né, esse referente sem ter que repetir. A gente retoma, né, sem necessariamente repetir. Então, olha só. Aqui esse que está retomando o homem. É como se nós tivéssemos duas frases aqui, né? Aquele exercício da escola que a gente está cansado de fazer, né? Quando a gente cansou de fazer lá na 7ª série, que é o seguinte. Tem duas frases. O homem que você procura, ponto. O homem está no bar da esquina, certo? Então, a gente tem esse elemento, o homem, aí nas duas orações, né? O que faz? Ele vai passar a se referir a esse homem, certo? Para que o outro homem da outra oração não apareça, né? Então, o homem que você procura está no bar da esquina. A gente consegue cortar um dos homens e não precisa mais, né, ficar repetindo. Então, o pronome relativo tem basicamente essa função. Agora, elemento anafórico, vamos ver. José saiu cedo, viu levantar às 6 da manhã. Então, perceba, aqui nós temos, olha, um pronome oblíquo, o, certo? Que está relacionado a ele. Né? Como eu falei, a gente também vai contar com o auxílio dos pronomes, né? Os pronomes oblíquos para retomar esses substantivos. Mas percebam, por que a gente chama de anáfora aqui? Porque, olha só, o José, que a gente está se referindo, desculpe, o se refere a José. E José está lá atrás, né? A gente já falou do José, ó. José saiu cedo, ponto. Viu levantar às 6 da manhã. Então, quando o José, o seu referente, já passou, e você está se referindo a ele novamente através de um pronome oblíquo, por exemplo, nós estamos fazendo anáfora, tá? Que é buscar algo que já foi, né? Retomar ali adiante. Por exemplo, a catáfora é diferente, porque a catáfora anuncia. A anáfora retoma, a catáfora anuncia. Por exemplo, minha regra é esta, : nada de TV depois das 10 da noite. Então, percebam que aqui nós temos, né, esta. O esta, gente, né, este, pronome demonstrativo, né, vocês lembram disso? O esse sempre vai te mandar para trás e o esta vai te apontar para adiante, certo? Esse, esses, é sempre algo que já passou. Este, estes, é algo que está adiante. Ou, né, quando estamos falando de um referencial mais próximo, certo? Esta caneta, né, essa câmera. Ok? Então, olha só, o que está próximo da gente é esta, o que está longe é essa, ok? Ok. No texto, funciona dessa maneira. O esse vai retomar e o este vai anunciar, ok? Então, beleza, aqui nós temos catáfora. Bom, outro jeito da gente manter a coesão do texto é através de substituições lexicais. Como é que funciona isso? Bom, elementos que fazem a coesão lexical. Este caso ocorre sempre que um termo é substituído por outro dentro do texto, a fim de evitar repetições desnecessárias.
Gente, lexical é tudo que diz respeito ao léxico. O léxico é exatamente esse grupo de palavras que nós usamos para nos comunicar, certo? Tudo que envolve a língua, né? A língua, eu vou falar da língua portuguesa porque é que a gente, né, é a nossa língua, é que a gente está estudando aqui, mas as outras línguas também, o léxico, né, diz respeito a todo esse conjuntinho que nós utilizamos. Conjuntinho é modesto, né, porque é um conjunto bem grande. Então, tá bom. Então, sempre que você for usar essas substituições lexicais, você está substituindo uma palavra por outra, né? Para evitar repetições. Então, olha só. Essas substituições podem ser relações de sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia. Vamos entender essas palavrinhas. Nosso time perdeu. A equipe precisa de mais treino. Então, aqui, ó, relação de sinonímia. Todo mundo lembra dos sinônimos, né? Isso é fácil. Então, sinônimo, a gente vai buscar uma palavra semelhante, né? Elas nunca têm um sentido exatamente igual, tá, gente? Mas a gente vai buscar o de sentido próximo para continuar usando. Então, essa é esse é um recurso muito utilizado na redação. A gente vai pegar, né, uma palavra semelhante para utilizar na linha seguinte. A gente não quer ficar repetindo, né? Então, aqui nós temos time e equipe. Né? Essas duas palavrinhas estão ali mais ou menos dentro do mesmo campo semântico, né? E representam basicamente a mesma coisa. Ok, então essa é uma relação de sinonímia. Agora, de antonímia, a gente vai trabalhar com opostos, né? Então, acontece, algumas vezes dá certo. Ao invés da gente repetir, né? Pra gente não repetir a palavra, às vezes falar o seu oposto, né? Continua dando a ideia de retomada, mesmo que a gente esteja colocando um oposto. Percebam. A claridade me incomoda, já a escuridão me deixa confortável, né? Então, quando a gente diz aqui a escuridão me deixa confortável, a gente, mesmo que estejamos falando de coisas contrárias, a gente retoma a ideia de que a escuridão me incomoda. A claridade me incomoda, desculpe. Então, a claridade me incomoda. Já a escuridão me deixa confortável. Então, a gente retoma mais uma vez essa ideia de que a claridade me incomoda. E a relação de hiperonímia e hiponímia, né? Olha só. Adoro animais, principalmente os gatos. Então, olha só. Isso aqui é uma hiperonímia e isso é uma hiponímia. Vamos explicar. A relação, ela pode ser bilateral. Ela pode ser de hipo para hiper ou de hiper para hipo, igual fizemos aqui, olha. Animais, né? O grupo inteiro. Então, adoro animais. A gente está falando de todos eles. E aí você reduz para o menor. Hipo, tá? Então, você pega hiper, animais, e reduz para um animal específico. Hipo, ok? Então, nós temos adoro animais, principalmente gatos, ok? Poderíamos fazer o oposto. Olha, por exemplo, poderia dizer adoro gatos. Na verdade, gosto de todos os animais, certo? Então, a gente faria o oposto nesse caso. Hiponímia para hiperonímia. Bom, nós temos os conectores também, né? Elementos que fazem a ligação entre frases. Estes termos coesivos estabelecem as relações de dependência e ligação entre os elementos das frases e entre elas. Isto é, são conjunções, preposições e advérbios conectivos. Então, essas são aquelas pequenas palavrinhas que a gente disse já no início, né? Que vão ajudar a gente a retomar o sentido, tá? Ou a anunciar algo, né? Porque quando a gente usa um mas, né, um porém, a gente já está anunciando. Todo mundo já sabe que vem uma ideia contrária ali. Então, e por aí vai, né, gente? Os conectivos, eles vão ajudando a gente a encadear o nosso texto. São, na minha opinião, as partes mais importantes, né? Os elementos mais importantes de coesão. Junto com os pronomes relativos, né? Porque eles não tem como eliminar dessa importância aqui. Bom, exemplos. Maria vai casar, apesar de tão jovem, né? Então, aqui, ó, apesar de, traz uma ideia de concessão, né, gente?
é algo que vai acontecer apesar de outra coisa, né? Certamente irei à festa do Marcos. Então, aqui nós temos, olha, certamente nós temos um advérbio. Aqui nós temos uma preposição do verbo ir mais, né, o artigo, porque, né, crase, nós já sabemos, é a mais a. Aqui nós temos uma preposição também. Hoje, outro advérbio, né? De acordo com, né? Também aqui uma conjunção, né? A partir de é uma locução conjuntiva, vamos dizer assim. Aqui também um advérbio, né? Então, percebam, todos eles dando essa conexão ao texto. Então, Maria vai casar, apesar de tão jovem. Certamente irei à festa do Marcos hoje. De acordo com a Ana, as inscrições começam amanhã. Então, percebam, essas palavrinhas são muito importantes, né? Elas estão todas grifadas aqui para vocês entenderem como elas estão presentes em qualquer simples oração. A gente está sempre repleto dessas palavras. Bom, e também outra forma, né, gente, é a correlação dos verbos. Coesão temporal. Gente, paralelismo, tá? Paralelismo é tudo numa redação. Então, se você começa, né, uma situação específica falando num tempo verbal, ela tem que prosseguir no mesmo tempo verbal. Não estou falando que o seu texto todo tem que ter apenas um tempo verbal, porque isso é difícil. Às vezes você vai citar uma situação do passado, certo? Às vezes você vai falar do futuro, né, da sua proposta ali de intervenção para o tema. Ok, mas, né, quando nós estamos dentro de vamos dizer assim, dentro de um campo semântico específico, de uma oração, de um parágrafo, né, e a gente está num tempo verbal ali, a gente precisa que tudo se incline para o mesmo tempo verbal, porque isso se chama paralelismo, é a forma que a gente tem de fazer o nosso texto soar equivalente, vamos dizer assim, essa é a palavra, né? Mas as coisas têm que estar em pé de igualdade dentro do texto. A gente não pode trazer elementos completamente estranhos, né, para uma construção, porque vai destoar, vai ficar estranho, tá? E você vai perder nota. Então, olha só. Define-se pela utilização correta dos tempos verbais, o que garantirá a ordem dos acontecimentos de maneira linear e lógica, tornando o texto compreensível, o que implica, olha, o nosso famoso paralelismo. Exemplo. Quando eu nasci, meus pais eram surfistas. Então, olha só, aqui nós temos... Nasci. Né, nós temos pretérito perfeito. E aqui nós temos pretérito imperfeito, do indicativo. Ok, pelo menos os dois são passado, né? São pretérito, o mesmo tempo verbal. Tem uma diferenciação aqui, porque nasci é uma ação concluída, certo? Eu nasci. Agora, meus pais eram, tá? Meus pais eram surfistas, é algo que dá uma ideia de que ainda não se concretizou, tá? Você se tornará um médico e eu me mudarei para o exterior. Olha só. Aqui nós estamos no futuro simples, né? Tornará um médico e eu me mudarei para o exterior. E aqui nós temos o presente do indicativo. Karina luta judô, Léo pratica balé. Ok? Os elementos coesivos são os elementos de um texto que possibilitam as articulações e ligações entre suas diferentes partes, assim como o encadeamento de ideias. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre coesão, tá? Esse modo, né? Não é um modo, essa técnica, vamos dizer assim, né? Que é infalível, que é imprescindível, eu diria, né? É de suma importância, é indispensável para o seu texto, que o seu texto seja coeso, assim como coerente, né? Bom, então é isso, a gente fica por aqui.